E aí, manada, tudo bem? É com grande prazer que eu recebo vocês aqui nessa aula demonstrativa do curso de Questões de Contabilidade Geral e Avançada aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas ao longo de 2015 e 2016. Então essa aula demonstrativa aqui será disponibilizada de forma gratuita a vocês para que você tenha aí uma ideia de como esse curso será realizado. Se você ainda não viu a apresentação desse curso, veja na página a apresentação, quantas questões a gente vai resolver, o conteúdo que será visto, enfim, todas as informações do curso. Nesta meia hora eu quero aproveitar inteiramente com vocês para a gente resolver questões. Então, se você quer saber mais alguma informação sobre o curso, por favor, veja o vídeo de apresentação do curso. Aqui eu já quero colocar a mão na massa. Vamos dar uma olhadinha então na tela, olha lá na tela, olha aí na tela. Curso de Contabilidade Geral e Avançada, questões comentadas aplicadas pela FGV, olha, em 2015 e 2016. Maravilha, pessoal? Lembrando que esse curso aqui está de acordo com os pronunciamentos técnicos, né, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Além disso, temos questões extras ao fim do curso. Olha aí, questão extra do quê? De contabilidade de custos e de análise das demonstrações contábeis, que tem sido aí cada vez mais cobradas em concursos públicos. Então vamos iniciar aqui o nosso curso, e antes disso eu só peço para que você me acompanhe nas redes sociais. Olha, tem o canal do professor Igor Sintra no YouTube aqui, tem minha página no Facebook e também no Instagram, todos com conteúdos gratuitos, basta você procurar lá Prof. Igor Sintra, tudo junto, tá? Então tem o canal no YouTube, se inscreva no canal no YouTube, tem a página no Facebook e tem também a página no Instagram, tem para todos os gostos. Vamos lá então, pessoal. Módulo 1. Bom, eu dividi esse curso em 4 módulos apenas para acompanhar a montagem do curso de questões comentadas que eu tenho em PDF. São 4 aulas e aqui eu dividi em 4 módulos. Às vezes o aluno tem os 2 cursos, ele tem o curso em PDF também, que adquire o curso em vídeo. Então, são exatamente as mesmas questões, na mesma ordem, para que o aluno não se perca. Professor, eu preciso comprar o curso em PDF? Não, fica a seu critério. Esse curso em vídeo tá bem bacana. Eu coloquei aqui as exposições dos pronunciamentos técnicos no slide para que funcionasse como uma apostila. Então, além desse curso em vídeo, você tem esses slides que funcionam como uma apostila. Então, não é necessário, não é absolutamente necessário adquirir não o curso em PDF. Se você prefere vídeo, fique com este. Maravilha? Olha na tela então, módulo 1, vamos iniciar aqui a resolução dessas questões que foram cobradas ao longo de 2015 e 2016. A gente vai iniciar aqui com a estrutura conceitual básica, CPC 00, que cai muito em provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, bora lá. Questão de 2016 aqui, olha, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, assinale a opção que indica o principal objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral. Bom, principal objetivo, pessoal, o principal objetivo é fornecer informações, né, contábeis desta entidade a terceiros. Esses terceiros são os usuários dessas informações contábeis. A gente chama os usuários primários, são os investidores e são os credores, tá? Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui nos conceitos trazidos pelo CPC 00 antes da gente analisar aquela questão. Então, olha aí, objetivo, utilidade e limitações do relatório contábil financeiro de propósito geral. Olha aqui, o que o CPC 00 fala? Que o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer o que? Informações. Olha lá, informações contábil-financeiras acerca dessa entidade que reporta essa informação e que sejam úteis ao que? A investidores existentes e em potencial, ou seja, futuros investidores, né? E credores por empréstimos e outros credores. Então, investidores e credores, esses aqui são os chamados usuários
primários. Lembre-se disso. Usuários primários, tá? Então, olha, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade, essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em instrumentos patrimoniais e instrumentos de dívida e oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito, ou seja, são os investidores, são os credores, né, que o CPC 00 tem como objetivo fornecer informações aos usuários primários, ou seja, aos investidores e aos credores. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nessas alternativas. A. Evidenciar para o governo e para a sociedade as receitas da entidade e o montante pago em impostos? Não. B. Proteger o acionista minoritário, que não tem condições de exigir informações contábeis e financeiras acerca da entidade que reporta a informação? Também não. Não é este o objetivo, sempre lembra que é o objetivo, está preocupado com o objetivo. C. Evidenciar quais são as principais práticas contábil financeiras exercidas pela entidade, assim como informações sobre seus ativos e passivos e sua política com funcionário, meio ambiente também não. Alternativa D, olha lá, em fornecer informações contábeis financeiras acerca da entidade que reporta a informação que sejam úteis a investidores e a credores por empréstimos e outros credores. Quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade, aqui ficou perfeito. São o que? Então, fornecer aqui. O objetivo é fornecer informações aos usuários primários. Lembre-se disso. O objetivo é fornecer informações aos usuários primários, tá? E aí é fornecer informações contábeis e financeiras acerca da entidade que reporta informação que sejam úteis à sociedade em geral, né? Em relação às principais atividades da entidade, visando melhor tomar decisão, não. É em relação àquelas informações que os usuários primários necessitam, né? Investidores e credores, não sociedade em geral. Então a alternativa D está correta. Vamos para a questão de número 2. Questão aqui também de 2016, assinale a opção que indica as características qualitativas fundamentais da informação contábil financeira útil, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. A gente vai ver, acho que eu trouxe para vocês um esqueminha, quando a questão trata de característica qualitativa fundamental, eu quero que você lembre de ρ ao quadrado. ρ ao quadrado. O que é o tal do ρ ao quadrado? Bom, uma das características qualitativas fundamentais, são duas, é a relevância, e a outra é a representação fidedigna. Então, um aluno que ele decorou aqui ρ ao quadrado, esse macete, ρ ao quadrado, ou seja, ρ de relevância e o outro ρ de representação fidedigna, ele já matava a questão apenas com esse macete, né? Olha lá, regime de competência e continuidade, não. Relevância e continuidade, não. Regime de competência e essência sobre a forma, não. Olha aqui, relevância e representação fidedigna é o ρ ao quadrado. É o ρ ao quadrado. Então, apenas com essa manha do ρ ao quadrado, ele matava essa questão de número 2. Alternativa E, essência sobre a forma e representação fidedigna, não. Tá? Então, sempre lembre do ρ ao quadrado. Falou de característica qualitativa fundamental. Eu quero que você se lembre do ρ ao quadrado. O ρ ao quadrado, relevância e representação fidedigna. Perfeito? Perfeito? Então, olha aí. Estrutura conceitual básica. Ele trata, então, de dois tipos de características qualitativas da informação contábil. As fundamentais, que a gente acabou de ver, não é? Relevância e representação fidedigna, que é o que eu chamo de ρ ao quadrado, tá? E tem as características qualitativas de melhoria, que melhora a informação contábil.
que é a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade. Aí você pode decorar de várias formas, você pode decorar com V tem com V tem com V tem com, ou eu não me contive e fiz um jeitinho aqui mais tranquilo de você decorar quais são as características qualitativas de melhoria. Eu não me contive, olha só, eu não me contive, pessoal, tá? E a gente vai decorar da seguinte forma, olha lá. Eu não me contive, fiz aqui, vou colocar aqui mais próximo. E fiz aqui um esqueminha para você decorar quais são as características qualitativas de melhoria. Eu não me contive, olha lá, o professor não se conteve, o professor não se conteve, então com ao quadrado, olha lá, de comparabilidade e de compreensibilidade. O T de tempestividade e o V de verificabilidade. Eu não me contive, então você vai lembrar que o professor não se conteve, o professor não se conteve, e assim você vai lembrar das características qualitativas de melhoria. Então lembra do re ao quadrado e do conteve, ou com V, T, com, aí você que manda, com V, tem, com, você que manda. Beleza, pessoal? É assim que a gente estuda para concurso, assim que fica mais fácil a nossa vida na hora da prova, hein? Olha a questão de número 3. Questão de número 3 também de 2016. Nossa, professor, mas esse curso é muito atual. Realmente é muito atual. De acordo com o pronunciamento conceitual básico, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, assinale a opção que indica os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira de uma entidade. A gente vai ver que são o quê? Bora, os ativos, os passivos e o PL, tá? Posição patrimonial e financeira de uma sociedade empresária, os elementos relacionados a essa mensuração, ora, são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido, alternativa E, tá? Alternativa E. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui para vocês. Olha aqui, elementos das demonstrações contábeis. Item 4.2 do CPC 00 fala que as demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento dos mesmos, tá, em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. Então, você agrupa os imobilizados, os intangíveis, os investimentos, os direitos que a entidade tem de acordo com o seu prazo de recebimento, ou seja, circulante, não circulante, enfim, é isso que ele está dizendo. Essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira onde a gente está, né? Essa questão a gente está aqui. No balanço patrimonial são o quê? Ativos, passivos e o PL. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho, olha aqui então, pessoal, do desempenho, tá? Desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. Então, lembre-se disso aqui, falou de posição patrimonial e financeira, você vai lembrar de ativos, passivos e PL. Ora, se o enunciado estiver falando de desempenho, mensuração do desempenho, é lógico que você vai lembrar de receitas e despesas. A demonstração das mutações na posição financeira usualmente reflete os elementos da demonstração do resultado e as alterações nos elementos do balanço patrimonial. Assim, a estrutura conceitual básica não identifica qualquer elemento que seja exclusivo dessa demonstração. Veja que depois da gente analisar esse item 4.2, como fica fácil acertar essa questão de número 3. Olha lá, assinale a opção que indica os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira da entidade. A gente acabou de ver, são os ativos, passivos e PL. Se ele estivesse falando da posição o quê? De desempenho,
desempenho dessa sociedade, aí a alternativa A estaria correta, tá? Aí a alternativa A estaria correta. Lembra aqui do desempenho. A FGV pediu isso aqui em 2016, pode pedir o mesmo item, mas agora cobrando o desempenho, o conceito aí de desempenho em 2017. Então vamos ficar atento a esse item 4.2. Maravilha? Questão de número 4. Questão de número 4, de acordo com o pronunciamento contábil, pronunciamento conceitual básico, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, o regime de competência, esse tipo de questão, é até chato comentar, porque é totalmente decoreba. O examinador vai lá, pega qualquer item do CPC 00 e cobra na sua prova. Não tem muito o que comentar, a não ser mostrar onde está isso aí dentro do CPC 00, tá? Então olha na tela aí, ó. Então o regime de competência representa um postulado contábil, a gente vai ver que está errado, uma premissa subjacente da contabilidade, isso aqui também está errado, a alternativa C, um elemento para a definição da performance financeira da empresa, isso aqui está correto, eu já vou te mostrar de onde que o examinador tirou esse tipo de questão, que não agrega muito conhecimento, mas não tem jeito, a gente tem que analisar ela, afinal ela foi cobrada em 2016, pode ser cobrada em 2017. Deu uma característica qualitativa fundamental da informação? Não, isso aqui é o rei ao quadrado, lembra? E uma característica qualitativa de melhoria. De melhoria, eu não me contive, você vai lembrar do conteve. Conteve, tá? Então as duas aqui estão erradas. Vamos dar uma olhadinha de onde o examinador que estava sem muita ideia para novas questões e acabou trazendo aí uma questão aí sem muita graça, né? Olha, a performance financeira refletida pelo regime de competência, isso aqui está dentro do CPC 00, tá? Olha, o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos. Ele está falando aqui do regime de competência, tá? Isso aqui já é conhecido por quem estuda a contabilidade geral. Isso é importante em função de informação sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação e sobre as mudanças nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo de um período. Fornecer melhor a base de avaliação da performance passada e futura da entidade do que a informação puramente baseada em recebimento e pagamento de caixa. Então ele está falando que o regime de competência serve mais para análise e avaliação da performance da entidade. Em relação ao regime de caixa. Olha o item 18 aqui, informações sobre a performance financeira da entidade, que reporta a informação durante um período que são reflexos de mudanças em seus recursos econômicos e reivindicações, e não da obtenção adicional de recursos diretamente de investidores, credores. Tá? São úteis para avaliar a capacidade passada e futura da entidade na geração de fluxos de caixa líquidos. Essas informações servem de indicativos da extensão em que a entidade que reporta a informação tem aumentado seus recursos econômicos disponíveis e dessa forma sua capacidade de gerar fluxos de caixa líquidos por meio de suas operações e não pela obtenção de recursos adicionais diretamente de investidores e credores. É evidente, você consegue, através do regime de caixa, de regime de competência, verificar qual que é o caixa que será gerado futuramente em decorrência, por exemplo, de vendas realizadas a prazo, por exemplo. Item 19, por fim, aqui informações sobre a performance financeira da entidade que reporta a informação durante um período também podem ser indicativos da extensão em que determinados eventos, tais como mudança nos preços de mercado ou nas taxas de juros, tenham provocado aumento ou diminuição nos recursos econômicos e reivindicações da entidade, afetando por conseguinte
a capacidade de a entidade gerar entrada de fluxos de caixa líquido. Enfim, é uma questão aqui que não tem muito o que comentar, eu coloco aqui o texto do CPC 00 em que aquela questão tá navegando para a gente ter uma postilhinha aqui dos assuntos mais cobrados em prova, tá? Então, olha lá, o regime de competência, ele representa o quê? Um elemento para a definição da performance financeira da empresa que a gente acabou de ver nesses 3 itens, tá? Questãozinha sem muita graça, né? Questão de número 5, de acordo com o CPC aí 00, a administração não precisa apoiar-se em relatórios contábeis financeiros de propósitos gerais, uma vez que, ora, a administração ela não precisa se apoiar em relatórios contábeis de propósito geral, ou seja, aqueles relatórios que são destinados primordialmente a usuários primários, porque a administração ela tem informação privilegiada ali dentro, ela tem relatórios internos, tá? Então ela não precisa se apoiar, evidentemente, nesses relatórios contábeis de propósito geral, tá? Então, olha a alternativa A. Necessita de informações precisas e não de estimativas que existem nesses relatórios? Não. B. Eles não são elaborados para determinar o valor da entidade que reporta a informação. Isso aqui é uma verdade. Alternativa B, essa frase por si só, ela é uma verdade, mas não é o objetivo do enunciado, tá? Não é por causa disso que a administração não precisa se apoiar nesses relatórios de propósito geral, tá? A C fala de avaliar de acordo com esses relatórios, também não. E D é capaz de obter a informação contábil financeira de que precisa o quê? Internamente. É exatamente o que a gente comentou no início ali da resolução dessa questão. Ou seja, a administração ela tem condições de se apoiar em relatórios internos, informações internas e não nas informações contábeis de propósito geral. Então, a alternativa D está perfeita. E E nem sempre pode requerer as informações de que necessita diretamente em outras áreas da empresa, também está incorreta. Por que a administração não poderia requerer essas informações que ela deseja diretamente? É evidente que ela pode. Então, a alternativa D está correta. Mais uma questão aí teórica sobre o CPC 00. Olha aí esse item que diz que a administração da entidade que reporta a informação está também interessada em informação contábil e financeira sobre a entidade. Contudo, a administração não precisa apoiar-se em relatórios contábil-financeiros de propósito geral, uma vez que é capaz de obter informação contábil-financeira de que precisa internamente. Então, olha aí como a FGV gosta de pegar itens do CPC 00 e trazer para sua prova, hein? CPC 00 é cobrado de forma exaustiva pela FGV. Então, tenha muito cuidado. Questão 6. Professor, então por causa disso eu posso sair lendo o CPC 00? Vou sair lendo o CPC 00 de cabo a rabo. Não faça isso. A gente está aqui exatamente para que você não tenha essa necessidade de pegar o CPC 00 e ler de cabo a rabo. Você tem que estudar aquilo que é mais cobrado em concursos públicos. A gente vai analisar aqui tudo que foi cobrado em 2015, 2016 pela FGV. São tendências para as provas futuras. É assim que estudamos com foco na banca examinadora. Você deve pegar os assuntos que são mais cobrados e focar neles. Se você acertar todos os assuntos que já foram cobrados, tenho certeza que você vai fazer mais de 80%, 90% de sua prova, tá? E isso é mais do que suficiente para você passar. Então não adianta perder tempo analisando todos os pronunciamentos contábeis. Não adianta, tá? Você tem que estudar com foco naquilo que já foi cobrado e que provavelmente será cobrado novamente. Então vamos lá. Questão de número 6. De acordo com o CPC 00, um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus, em diferentes combinações nas demonstrações contábeis. Nesse sentido,
assinale a alternativa correta. Então, alternativa A fala de acordo com o custo histórico, os ativos são registrados pelos montantes pagos, é verdade, custo histórico foi quanto foi pago, em caixa ou equivalente de caixa, ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Isso aqui é verdade, então a gente já chegou ao nosso gabarito. A gente já não chegou no nosso no gabarito. Alternativa A. Bom, deixa eu ver se eu trouxe aqui também um esqueminha. Beleza, trouxe aqui um esqueminha para a gente brincar com isso aqui. Isso aqui é importante, você não precisa decorar todo o item 4.54 e todo o item 4.55. A gente vai analisar aqui uma vez na vida e depois você vai decorar isso aqui, tá? Você vai decorar esse quadro. Decorando esse quadro você vai ser feliz, tá? Então vamos lá. Olha o item 4.54. Mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos devem ser o que? Reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração. É lógico que se eu quero mensurar alguma coisa, eu preciso de uma base de mensuração, tá? Então ele diz que o número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus, em variadas combinações nas demonstrações contábeis. A gente vai ver diversas delas ao longo do curso. Então, essas bases incluem o que? O custo histórico, em que os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixas, ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los, tá? Então, esse é o custo histórico que a gente matou aqui na alternativa A. Então, aqui ele está falando de ativo e depois ele vai falar de passivo. E os passivos, né, no conceito de custo histórico, são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias, como por exemplo imposto de renda, pelos montantes em caixa ou equivalente de caixa que se espera que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Então eu quero que custo histórico, eu quero que você lembre para ativo, data da aquisição. Lembre-se disso. E para passivo, recursos recebidos em troca da obrigação. Você vai lembrar disso aqui. Então, ao invés de decorar tudo isso aqui, lembra do quadro. O conceito de custo corrente é mais fácil ainda. Ele fala lá de ativos, são blá blá blá, ele vai falar um monte de coisa. Ó. São blá 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 blá, fossem adquiridos na data do balanço. Foca na data do balanço. E os passivos, olha lá, também blá 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 na data do balanço, data das demonstrações contábeis, tá? Então, custo corrente, tanto para ativo quanto para passivo, você vai lembrar a data do balanço, data das demonstrações contábeis. Muito mais fácil decorar assim, hein? Valor realizável. Ele vai falar que os ativos são mantidos pelos montantes em caixa, equivalentes de caixa, que poderiam ser obtidos pela sua venda em uma forma ordenada. Lembra disso aqui então. Falou de ativo, venda em forma ordenada. Eu estou falando de valor realizável. E os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isso é, pelos montantes em caixa equivalente de caixa não descontados, que se espera que serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. Lembra aqui de montantes de liquidação. Então, olha lá, falou em valor realizável, ativos, você vai lembrar apenas de pela venda ordenada. Se tiver pela venda ordenada lá, você já vai atrelar direto a valor realizável quando estou falando de ativo e quando estou falando de passivo, montantes de liquidação. E valor presente é fácil também, ele vai falar de valor presente lá no meio da alternativa. Olha lá, valor presente, os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado, tal. E os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado, plá. Então veja que eu não preciso decorar tudo isso aqui. Decore apenas isso, tá? Olha lá, vamos voltar para a questão. Custo histórico, a gente viu que está certo. Olha a alternativa B. Custo corrente, lembra quando eu falei? Falou em custo corrente, você vai lembrar do quê? Data do balanço, data das demonstrações contábeis, tá? Olha como fica fácil. Então, é data do balanço que eu tenho que procurar. Ele fala assim, de acordo com o custo corrente, os ativos são mantidos pelos montantes em caixa, equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos
pela sua venda em forma ordenada. Então está errado, não tem data do balanço aqui, está errado. Olha o valor realizável agora. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa, o equivalente de caixa, que terão que ser pago se esses mesmos ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Lembra a data do balanço? A gente está falando de quê? Custo corrente. Custo corrente e não de valor realizável. E não de valor realizável. Olha aí como fica fácil. A gente começa a matar as questões de forma fácil. De acordo com o valor presente, lembra? Falou valor presente, tem que ter valor presente ali também. Olha, os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa, equivalentes de caixa, não descontado, não descontado não, é descontado, né? Valor presente é aquilo que se você desconta, você traz a valor presente, tá? Olha, novamente ele falou data do balanço, seria custo corrente, data do balanço. E, de acordo com o custo corrigido, os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos montantes em caixa equivalentes que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Isso aqui também está incorreto. Então, novamente eu falo, item 4.54 e 4.55, que é muito cobrado em provas de concurso público, seja da FGV ou de outras bancas, tá? Eu quero que você se lembre aqui do esqueminha. Olha que esqueminha maravilhoso. Lembra desse esqueminha que tem palavras-chave de cada base de mensuração, tá? Você vai ser feliz com isso aqui. Já deu 30 minutos? Só para ter mais um chorinho dessa aula demonstrativa, vamos fazer a questão de número 7. De acordo com o CPC 00, não é possível que relatórios contábil financeiros de propósito geral forneçam toda e qualquer informação que todo usuário repute ser relevante. É óbvio, senão seria uma bíblia, né? Seria uma bíblia. Assinale a opção que indica a restrição presente no processo de elaboração e divulgação de relatório financeiro de uma entidade, de acordo com a estrutura conceitual alternativa ao custo de gerar informação. Aqui a gente já matou exatamente isso aqui. O custo de gerar a informação é sim o que é uma restrição presente no processo de elaboração e divulgação desse relatório financeiro da entidade. Afinal, você tem que avaliar entre o custo de gerar a informação e a relevância que essa informação terá em relação aos usuários primários da informação contábil, tá ok? Então, o custo de gerar informação sempre é uma restrição presente nesse processo, tá? A B fala de subjetividade da contabilidade, não, complexidade das transações, não é porque é complexo que você não vai informar, né? O número de página também não é? A intenção da administração em não apresentarem, aí também esculachou, né? A intenção de administração em não apresentar, né? O cara não quer apresentar porque assim a administração julgou, ele não apresenta. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, senão a administração apenas informaria coisas boas, né? As coisas ruins eles não informariam, ou seja, aquelas informações que os usuários primários não querem receber, né? Eles não informariam. Onde que está isso aqui? Vamos ver. CPC 00. As características qualitativas da informação contábil financeira útil devem ser aplicadas à informação contábil financeira fornecida pelas demonstrações contábeis, assim como a informação contábil financeira fornecidas aí por outros meios. Olha aqui, o custo de gerar informação é sempre o que? Uma restrição presente na entidade no processo de fornecer essas informações, tá? Então, olha lá, no entanto, as considerações a serem tecidas quando da aplicação das características qualitativas e da restrição do custo podem ser diferentes para diferentes tipos de informação. Por exemplo, aplicá-las à informação sobre o futuro pode ser diferente de aplicá-las à informação sobre recursos econômicos e reivindicações existentes e sobre mudanças nesses recursos. Enfim, aqui o importante é você lembrar que o custo de gerar essas informações é sempre o que? Uma restrição. São todas as 7 questões que a gente viu aqui, pessoal. É para você já ter uma base do nível de dificuldade da FGV em suas provas. Em 2016, teve ISS Niterói e ISS Cuiabá, foram provas extremamente difíceis
difíceis. Quem estudou na época pelo meu material não teve dificuldade, tá? Para fazer uma excelente prova da FGV de contabilidade, tá? Porque a gente estuda exatamente assim. A gente analisa as questões e mostra de onde que o examinador tem tirado essas questões. A FGV, ela cobra, é a banca que mais cobra disparada itens de pronunciamentos técnicos. O CPC 00 a gente ainda vai ver diversas questões aí na aula subsequente. A FGV adora o CPC 00 e ela pega essas questões de diversos itens do CPC 00 inteiro. Isso não quer dizer que a gente tem que ler o CPC 00 inteiro, não, porque essas questões se repetem, tá? Elas se repetem e isso é muito bom para quem conhece a banca. Então, quem conhece a banca não passa apertado nas provas futuras. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula demonstrativa. O curso vai ser exatamente assim. Nesse início, eu sei que é um pouquinho chato, porque não tem muita conta. A gente só tem que mostrar aonde que essas questões foram retiradas, tá? E tratar com vocês um ou outro aspecto ou um ou outro macete de prova. Posteriormente, a gente vai passar a tratar de mais contas, tal, e o curso vai ficar um pouquinho mais bacana. Mas é isso aí, o curso vai ser feito dessa forma, sempre com um slide trazendo aquela definição que o examinador está querendo, tá? De forma que você tem uma apostila depois para você fazer uma revisão também. Esse PowerPoint que vai ser disponibilizado a você vai ser como se fosse aí uma apostila para vocês, não precisa ficar caçando com o CPC 00 do lado, né? Estudar com o CPC 00, eu mesmo faço esse papel e trago as exposições para vocês, assim facilita a sua vida, você não perde tempo com isso. Maravilha, pessoal, espero que você tenha gostado e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço!